Então, continuando aqui, agora a gente vai para a correção dos exercícios do conto A Cartomante, né, escrito pelo Machado de Assis, que também era conhecido como o Bruxo do Cosme Velho, devido a um poema em homenagem a ele, que foi escrito pelo Carlos Drummond de Andrade, A um Bruxo com Amor. Se vocês tiverem curiosidade, né, procurem também ver esse poema. Mas vamos lá. As questões aqui. A primeira questão é: qual a reação de Camilo ao saber que Rita visitou a cartomante? A reação dele foi de descrença, ele não acreditou naquilo, ele não acreditava em cartomante, ele achava aquilo uma bobagem, ela ter visitado uma cartomante. E achou graça dela ter, assim, aquela coisa de, ai, será que ele me ama? Então, ele achou graça da situação. 2. O que dizia a carta anônima que Camilo recebeu? As cartas anônimas, né, que ele recebeu o chamavam de pérfido, imoral e diziam que todos já sabiam do caso que ele tinha com a Rita. E foi isso que fez com que ele se afastasse do Vilela, né, para não gerar mais suspeitas, vamos dizer assim. Ele não queria que o Vilela descobrisse do caso dos dois. Por que Rita e Camilo buscaram uma cartomante? A Rita buscou a cartomante porque ela queria saber se o Camilo ainda a amava. E o Camilo buscou a cartomante porque, primeiro, a Rita já havia buscado, né? Foi indicação da Rita. E segundo, porque ele precisava ter certeza de que o Vilela não sabia do caso que os dois tinham. Ele precisava dessa certeza. Qual foi a consequência, questão 4, tá? Qual foi a consequência da morte da mãe de Camilo no relacionamento com Rita? Porque quando a mãe do Camilo morre, o Camilo acaba se aproximando do Vilela, porque o Vilela é advogado, ele ajuda a resolver as questões jurídicas, e a Rita, ela acaba se tornando meio que um ombro amigo. Então os dois acabam se aproximando. Então a morte da mãe do Camilo faz com que o Camilo e a Rita se aproximem, tá? 5. Qual a atitude de Rita ao perceber a mudança de comportamento do marido? Quando ela começa a perceber que o marido está meio estranho, o que ela faz? Ela pede, né, ao Camilo que volte a frequentar a casa, porque o Camilo tinha parado de frequentar. E o Camilo acha que não, que é melhor se afastar. Os dois ficam nesse impasse, né? Mas a Rita acha que o melhor seria o Camilo voltar a frequentar a casa para não gerar suspeitas no marido, porque ela estava achando que o comportamento do marido estava muito estranho. 6. Por que a carta de Vilela causou estranheza em Camilo? A estranheza principal, claro, é porque o Machado ele trabalha muito com umas certas sutilezas, ele tem uma ironia muito fina também, né? A primeira estranheza é que era muito mais fácil ele ter pedido para que o Camilo fosse até o escritório, não até a casa. É a primeira estranheza, eu acho que é a estranheza mais clara. Mas existe uma outra estranheza que é um pouquinho menos clara, que é a letra trêmula. Ele não sabe se aquilo é coisa da cabeça dele ou se realmente está, mas ele fala que a letra do Vilela parece trêmula no bilhete. Então a estranheza vem de que seria muito mais fácil eles marcarem um encontro no escritório, e uma estranheza um pouco menos, um pouco mais sutil, seria essa, de que a letra do Vilela estava trêmula. E uma letra trêmula, vocês sabem que deve indicar o quê? Um certo nervosismo. Retire do texto, um trecho em que o narrador fala diretamente com o leitor. Tem um trecho que ele fala diretamente com o leitor, que é o trecho que ele fala assim, ele usa o plural até. Ele fala assim: vimos que a cartomante restituiu-lhe a confiança, que é no trecho em que o Camilo decide visitar a cartomante, porque a cartomante conseguiu convencer a Rita, tá? Então, quando ele usa esse vimos quem? Eu vi, eu, o narrador, e você, leitor, também conseguiu ver isso. Eu peço perdão pelo barulho, porque estou fazendo obra aqui em casa. Eu espero que o som esteja legal para vocês, tá? 8. A profecia da cartomante se cumpriu? Qual foi a profecia da cartomante? Que ia ficar tudo bem.
vá ragazzo innamorato, né? Vá viver o seu amor, vai ficar tudo bem. A profecia dela se cumpriu? Não, se cumpriu exatamente o contrário. Ele foi e, tipo, a intuição dele estava mais certa. Tipo, o Vilela realmente tinha descoberto, estava descontrolado, descompensado, tinha acabado de assassinar a esposa e chamou mesmo o Camilo para assassiná-lo, né? Então ele acaba matando os dois amantes. Então não estava correta a profecia da cartomante. 9. Preencha a tabela a seguir com a estrutura narrativa lida. Vamos fazer um resuminho sobre estrutura narrativa. Quando a gente fala de estrutura é tipo uma casa, o que fica dentro da casa, né? A gente fala da estrutura narrativa, a gente está falando da casa em que se encaixa aquela história. A estrutura narrativa básica, né? Você vai ter lá a situação inicial. O que é a situação inicial? É onde você apresenta, né, os personagens e apresenta qual é a situação da história, né? Um minuto. Conflito gerador. O que é o conflito gerador? Conflito gerador é o problema da história. Gente, não existe narrativa sem conflito. Você precisa ter um problema, você precisa que seja uma situação problemática, que seja um adversário personificado, você precisa de um conflito gerador, tá? O clímax é o auge da narrativa. Geralmente o clímax ele vem perto do desfecho. Então a gente tem que pensar na narrativa como assim, ela começa numa situação inicial e aí ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo até chegar ao clímax, que a gente chamaria de auge da narrativa, é o ponto alto da narrativa. E aí depois do clímax ela só pode fazer isso, vir para o desfecho. Desfecho é onde a narrativa fecha. Existe algumas histórias que tem o que a gente chama de anticlímax, tipo, parece que é o clímax, mas aí a história, tipo, não vai para o desfecho, ela caminha para outro canto, mas isso já é uma questão mais além. Enfim, então, o que eu pedi para vocês fazerem aqui é preencher, né, essa estrutura narrativa do conto A Cartomante. Qual seria a situação inicial? A situação inicial que a gente tem é um triângulo amoroso, né, que envolve Rita, Vilela e Camilo, sendo que o Camilo e o Vilela são amigos de infância e a Rita é esposa do Vilela, tá? E a situação inicial é que o Vilela começa a ajudar o Camilo, enfim, e tem toda aquela situação em que o Camilo se aproxima da Rita e começa esse triângulo amoroso, esse caso, né, de amor entre os dois. O conflito gerador são esses bilhetes anônimos que o Camilo começa a receber e isso coloca ele no impasse. Será que o Vilela está sabendo de alguma coisa e faz com que ele se afaste, né, da amante e a Rita acabe procurando aí a cartomante. Mas o conflito gerador são esses bilhetes anônimos. Essa suspeita de que o Vilela pode ter descoberto alguma coisa. O clímax é quando, tendo, né, recebido o bilhete do Vilela, o Camilo ele vai ao encontro do Vilela, mas ele acaba indo para a cartomante. Então, o clímax é o ponto onde o Vilela conversa com a cartomante e a cartomante dá certeza para ele de que nada de ruim vai acontecer e o Camilo acaba seguindo o caminho para a casa do casal Rita e Vilela. E o desfecho é ele chegar à casa, né, o Camilo chegar à casa, encontrar o Vilela completamente, como é que eu posso dizer, completamente fora de si, né? Rita morta e o desfecho é a morte do Camilo, né? O marido da Rita, o Vilela, matando o Camilo. Então, vamos lá para a questão 10. Esse conto A Cartomante foi escrito em 1884. Eu tinha colocado aqui a data e na outra eu acabei não... Eu falei 800 e alguma coisa. Imagine se os fatos ocorressem nos dias atuais. Então, eu queria que aqui vocês fizessem um exercício imaginativo, né? E descrevesse como se fosse hoje em dia. Quais seriam as formas de comunicação, principalmente? Será que ele receberia um bilhete anônimo? Ou ele receberia essas mensagens de que ele está traindo, né, de que a traição, né, foi descoberta de alguma outra forma? E de que outra forma isso poderia ser descoberto, né?
E assim, será que ele descobriria, de qual forma o Vilela poderia ter descoberto isso? Isso não fica claro no conto do Machado, tá? Mas de que forma ele poderia ter chamado, por exemplo, o Camilo para casa dele? Ele teria mandado um bilhete? Né? Hoje em dia a gente não tem tanto essa questão do bilhete. Então eu queria que vocês fizessem esse exercício imaginativo, né? De suposições de como isso poderia ter acontecido se fosse tipo em 2020, agora, na época atual, tá bom? Então, essa daí é a correção, também vai estar escrito no site, mas eu peço que vocês vejam o vídeo porque tem algumas explicações aqui que provavelmente não vão ser contempladas dentro do gabarito. E até a próxima!